Se o seu interesse é a construção de uma renda passiva mensal, ou seja, aquele dinheiro que vai cair ali na sua conta todos os meses, garantindo aí como se fosse um salário mesmo e que futuramente pode se tornar até a sua aposentadoria, os fundos imobiliários vão ser os seus grandes aliados na construção desta renda, já que todos os meses esse dinheiro, ou seja, os famosos dividendos, vão cair ali de forma automática na sua conta sem que você precise solicitar resgate, e a melhor parte é que esses rendimentos são livres de imposto de renda. E além disso, outra vantagem de se investir em fundos imobiliários é que você não precisa ter uma montanha de dinheiro para começar. Porque atualmente existem aí no mercado bons fundos imobiliários com cotas custando menos de R$10. E para te mostrar que é totalmente possível investir com pouco dinheiro, eu fiz uma tabela com 10 fundos imobiliários de base 10. E o que isso significa? Significa que o valor de cada cota desses 10 fundos imobiliários que eu vou te apresentar agora sempre vão gerar ali por volta dos R$10. Então, se você não investe ainda nos famosos FIIs, que são os fundos imobiliários, essa lista com certeza vai te dar um ótimo material de estudo para que você consiga finalmente dar o pontapé inicial nesse tipo de investimento. Meu nome é Adeliane Silva e o meu intuito é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e a alcançar a tão sonhada independência financeira. Então, desde já te peço aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, porque toda semana eu vou estar trazendo conteúdo aqui especialmente para você. E antes de te mostrar essa lista com esses 10 fundos imobiliários, vale ressaltar que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, e sim somente como material de estudo para que você possa se aprofundar e ver se realmente vale a pena para você, ok? E agora vem comigo para a tela do computador que eu vou te mostrar quais são esses 10 fundos imobiliários. Já estamos aqui na nossa tabela e eu vou começar a listar agora esses 10 fundos imobiliários para vocês, ok? Só lembrando que essa ordem que vai seguir aqui é do menor preço para o maior, ok? E nessa primeira coluna já temos aqui o código do nosso ativo. E o primeiro desses fundos imobiliários é o CTPS 11. E ele é do tipo de papel. E atualmente o valor da sua cota está em R$ 7,85. Então, a partir de R$ 7,85 você já começa a investir aí em fundos imobiliários, ok? O valor do seu último dividendo pago, do seu último aluguel, foi ali de 5 centavos por cota. Então, se você tem uma cota desse fundo imobiliário, você receberia aí 5 centavos de dividendos. Os dividend yield pago nos últimos 12 meses está na casa de 11,18%. E a sua liquidez está em 11 milhões de reais. E esse indicador é extremamente importante a gente verificar, porque a partir daí a gente vê quanto de negociação de compra e de venda que esse fundo tem diariamente. Ele nos mostra a quantidade de pessoas que negociam esse fundo, ou seja, quanto maior for essa liquidez, maior é a quantidade de pessoas que estão interessadas em comprar e vender esse ativo. Então você não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso em carteira. E o seu PVP está em 0,88. E eu peguei uma margem para estar escolhendo esses fundos imobiliários de 0,85 até 1,15. Por quê? Porque assim a gente não compra nada extremamente descontado, mas também não adquire nada extremamente caro e muito além do seu preço justo, tá? Então, o PVP do CTPS 11 está em 0,88. E se esse indicador estivesse marcando acima de 1, significaria que ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Como ele está marcando abaixo de 1 no momento, isso significa que ele está aí sendo negociado mais barato, portanto na promoção. O seu patrimônio líquido no momento está em 2,8 bilhões de reais. Já partindo para o nosso segundo fundo imobiliário, temos o XPSF11. Ele é do tipo FOFs, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários. O seu preço atual está em R$ 8,00. Então, com R$ 8,00 você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário.
O seu último aluguel pago aí foi de 8 centavos. Então, se você tivesse uma cota dele, você receberia aí 8 centavos de dividendos. O seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 11,44% e a sua liquidez em mais de 580 mil reais. O seu PVP está em 0,91 e o seu patrimônio está acumulado aí em mais de 379 milhões de reais. Partindo para o nosso terceiro fundo imobiliário, temos o Kizu 11. Ele também é do tipo FOFs. O seu preço atual está em R$ 8,43. O seu último aluguel pago por cota foi de 8 centavos. E o seu dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está em 10,62%. A sua liquidez está acumulada aí na casa de mais de 714 mil reais. E o seu PVP está em 0,92. O seu patrimônio está acumulado em mais de 403 milhões de reais. Vamos partir aí para o nosso quarto fundo imobiliário e temos aí o Vigia 11 e ele é do tipo Fiagro. O seu último aluguel foi de 12 centavos por cota e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está acumulado em 17,92%. A sua liquidez está em 3,8 milhões de reais, sendo negociados todos os dias nesse fundo imobiliário. E o seu PVP está na casa de 0,96. O seu patrimônio líquido está ali em 821,6 milhões de reais. Já partindo para o nosso quinto fundo imobiliário, temos aí o Galg 11, que é do tipo de tijolos. Atualmente a sua cotação está em R$ 9,26 e o seu último aluguel pago por cota está em 8 centavos. O seu dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está em 10,67%. A sua liquidez gira ali em mais de 981 mil reais. E o seu PVP está em 1,01. E o seu patrimônio líquido está em mais de 525 milhões de reais. Partindo para o nosso sexto fundo imobiliário, temos o VGHF 11 e ele é do tipo de papel. O valor da sua cotação atual está em R$ 9,48. O seu último aluguel pago por cota foi de 10 centavos e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,47%. A sua liquidez gira em mais de 3 milhões de reais diariamente sendo negociado nesse fundo. O seu PVP está em 1,01 e o seu patrimônio fica em 876,2 milhões de reais. Partindo para o nosso sétimo fundo imobiliário, temos aí o CPTR 11. Esse fundo é do tipo Fiagro. Atualmente a sua cotação está em R$ 9,49 e o seu último aluguel aí foi de 10 centavos. Então, comprando uma cota aí do CPTR 11, você conseguiria aí 10 centavos de dividendos, ok? O dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo está em 17,06% e a sua liquidez está em mais de 1 milhão de reais. O seu PVP em 0,97 e o seu patrimônio está em 404 milhões de reais. E partindo para o nosso oitavo fundo imobiliário, temos o VGIR 11 e esse fundo imobiliário é do tipo de papel. Atualmente a sua cotação está em R$ 9,65 e o seu último aluguel foi de 12 centavos por cota. Seu dividend yield aí dos últimos 12 meses está em 15,35%. A sua liquidez em 4,3 milhões de reais. O seu PVP está em 1, ou seja, ele está aí no seu preço justo e o seu patrimônio líquido está em 994 milhões de reais. Em nono lugar está o BTCI 11 e esse fundo imobiliário é do tipo de papel. Atualmente a sua cotação está em R$ 9,76 e o seu último aluguel pago aí por cota foi de 10 centavos. Então, se você tivesse aí uma cota desse fundo imobiliário, você receberia 10 centavos de dividendos ali na sua conta, ok? O seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 12,71%. A sua liquidez em 2,3 milhões de reais. O seu PVP está em 0,97 e o seu patrimônio está acumulado aí em 1 bilhão. E em décimo lugar temos aí
o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários mais conhecidos aí, com o maior número de cotistas que temos atualmente no mercado. Esse fundo imobiliário é do tipo de papel. O seu preço atual está em R$ 10,80. Ele está um pouco acima aí do seu preço normal. Por conta disso, vários investidores têm deixado de comprar cotas desse fundo imobiliário, tá? O seu último aluguel foi aí de 11 centavos por cota. Seu dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está em 12,31%. A sua liquidez está em 11,1 milhões de reais sendo negociado todos os dias ali nesse fundo imobiliário. Ele também é um dos fundos imobiliários com maior liquidez que temos atualmente aí no mercado. E o seu PVP está em 1,09. Conforme eu havia dito para vocês, quando esse indicador estiver marcando acima de 1, significa aí que ele está sendo negociado mais caro, que é o caso do MXRF11 nesse momento. E o seu patrimônio líquido passa aí de 2,6 bilhões de reais. Acabei de listar para você 10 fundos imobiliários, custando aí em média R$10. A grande maioria deles, na verdade, custando entre R$8 e R$9. Mas preciso te lembrar que os fundos imobiliários, assim como qualquer outro tipo de investimento, não deve ser avaliado olhando um único indicador de forma isolada, nem mesmo somente o dividend yield ou somente o valor de cada cota. Então estude e faça suas pesquisas, porque a lista você já tem. Agora me conta, você possui algum desses fundos imobiliários em carteira? Ou pretende ter algum dia? Deixa aqui para mim nos comentários porque eu tô curiosa para saber. Espero que você tenha gostado, aguardo vocês nos próximos vídeos, bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!